Olá, família Legolá. Eu me chamo Alberto e faço parte da equipe de psicologia da nossa escola. Hoje eu apresento a vocês o nosso novo projeto, o Legolar Debate, que é uma iniciativa que busca trazer ideias e reflexões acerca dos temas educacionais, saúde mental e bem-estar do desenvolvimento de crianças e adolescentes. E para inaugurar o nosso projeto, eu convidei a Natália, que é orientadora de carreira, bacharel em psicologia pela Universidade Federal do Maranhão, com certificado internacional de competências socioemocionais pela Dale Carnegie Institute e especialização em Business Partner pela ABRS do Rio Grande do Sul. Atua na área de gestão de pessoas desde 2017 em diversos setores. Hoje integra o projeto Oficina de Carreira, projeto de mentoria e orientação estratégica de carreira. Natália, seja muito bem-vinda. Te agradeço a parceria de hoje. Obrigado por ter vindo. Muito obrigada, Alberto, pelo convite. Muito obrigada, Legolá, também pelo convite. Espero que seja uma conversa muito proveitosa. Isso. Né? E quando a gente pensa, né, com essa temática de hoje, de falar de emoções, dentro do desempenho escolar, a gente precisa entender que as emoções dão a qualidade para o desempenho. Então, não adianta eu ter um conhecimento técnico, entender da tabuada, da leitura, se as minhas emoções não se autorregulam para que eu consiga me manter calmo, tranquilo, entendendo esse funcionamento. Então, ela dá a qualidade dentro desse processo. E aí, Natália, a conversa de hoje, a gente vai passear um pouco aí por esse ensino fundamental. E o primeiro ponto, quando a gente fala de entrada no ensino fundamental, a gente fala do processo de alfabetização. E aí eu queria saber, assim, de ti, que tem esse acompanhamento socioemocional e de carreira, pensar a motivação, né, entre a alfabetização. É um processo motivador ou é uma linha de cobrança, quando a gente pensa em família e escola? É muito importante, né, que nesse processo todos esses atores da escola eles estejam ali em uma relação mútua, né? Então eles compartilhem informações entre eles, né? Tanto educadores quanto os pais, eles possam conversar sobre aquilo que é motivador para aquela criança, né? É claro que para cada criança vai se ter ali, né, emoções diferentes também interagindo naquele contexto, mas é fundamental que eles compartilhem essas informações, né, sobre aquilo que é motivação, sobre aquilo que é habilidade, né, sobre aquilo que para aquela criança, né, é importante naquele momento. E aí é fundamental também para essa motivação que haja um suporte e não uma pressão. Né? Então, as crianças elas tendem a interagir nesse mundo de maneiras muito diferentes. Né? Então, esses atores compartilhando junto essas informações conseguem chegar a um denominador comum do que é importante para aquela criança e para esse ambiente escolar também se tornar cada vez mais motivador. Perfeito. E quando a gente fala das emoções, a gente precisa pensar nas emoções básicas. Alegria, tristeza, medo, então a validação dessas emoções. Porque, querendo ou não, são crianças que vêm da educação infantil, que a realidade escolar é uma, e começa uma estruturação de uma nova forma de ensino. Então o medo precisa ser validado, a frustração precisa ser validada, para que ele consiga superar aquele momento e ter qualidade com seus estudos. Acho que isso é um tema bem pertinente, e já entra no nosso próximo tópico, Natália, que é pensar em rotina. Uhum. Muda totalmente. Existe uma Sim. rotina para a educação infantil e existe uma nova rotina para o ensino fundamental. Você acha que essa rotina ela é um ganho ou ela é um sofrimento para a criança ou para o adolescente? Perfeito. A gente precisa entender a rotina, né, de 2 âmbitos, né. Algumas crianças, elas podem identificar essa rotina, até por conta da idade também, como às vezes algo que não é prazeroso, né, como algo que se torna monótono, onde a criança também perde essa liberdade de expressar ali livremente as suas escolhas, né, aquilo que ela gosta de fazer. Por outro lado também, a gente precisa entender a rotina como uma formadora de hábitos, né, que nessa idade também é muito importante. Então a criança aprende, né, ali dentro dessa regularidade, a senso de disciplina, de organização, que nessa idade é fundamental também para que a criança consiga se organizar, não só no ambiente escolar, mas também em casa, né, nessas outras relações, e até também para facilitar esse aprendizado, né? Já que a criança está ali constantemente tendo acesso a informações diárias, ter esse senso de disciplina, de organização que uma rotina proporciona, também faz com que a criança tenha acesso a esses meios para que no futuro ela não sinta tanto com essa rotina. Perfeito. E aí aqui na nossa escola nós temos realidades de crianças que são integrais, ou seja, passam o dia na escola. Então é uma forma de estruturar a rotina para a vida, né? Quais são as minhas escolhas, hábitos, do mais simples como
dormir, escovar os dentes, tomar banho, como é feita essas refeições, até os hábitos pedagógicos, hora de estudar, hora de brincar. Então, essa estrutura de rotina é muito importante e a gente precisa entender os aspectos emocionais que percorrem dentro dessa rotina para que entenda, né, o funcionamento da criança, entender a sua tristeza, vai se manifestar aqui na escola, Uhum. os seus episódios de felicidade. Então, tudo isso precisa ser muito bem validado para que não entre do lado do sofrimento. Ver Exato. para a escola ser um sofrimento. É o que a gente busca dentro de uma perspectiva socioemocional. Exatamente, assim, e a criança ela não lida só com a sua própria rotina, mas ela também encaixa ali as suas emoções dentro da rotina dos pais, né, dentro da rotina dos seus cuidadores, dentro da rotina da escola, né, e de outros espaços onde ela também compartilha. Então é muito importante que a criança aprenda que além do seu próprio mundo, né, da sua própria rotina, existem outras rotinas que precisam ser organizadas, né, para que o funcionamento, né, daquele dia a dia ele possa ocorrer de maneira mais saudável, né? Então ter esses espaços de compartilhar também, né, o que está sendo válido para aquela criança, o que dentro dessa rotina está sendo benéfico ou não, mas também cabe aí a todos esses atores entender como que essas rotinas elas vão ser equilibradas, né, para que a criança ela possa ter ali um desenvolvimento saudável. Perfeito. E falando de rotina, pegando um gancho aí do que você falou, vem relacionamentos. Uhum. Escola também é espaço de criar vínculos e criar relacionamentos. E quando a gente fala de relacionamento, não entra só o fator pedagógico, mas também entra Uhum. o fator das interações emocionais, de lidar com diferenças, lidar com Uhum. pessoas que combinam comigo, pessoas que não combinam. E aí, dentro dessa perspectiva de desempenho na escola e emoções, como ficam os relacionamentos? Por exemplo, com os professores, entre os pares, com os outros agentes da Uhum. escola. É algo que é importante valorizar? Perfeito. Essa pergunta, assim, ela é muito importante porque ela nos leva a pensar que a escola ela tem esse papel primordial de criar espaços de compartilhamento, né? Não só entre alunos e educadores, mas entre também as próprias crianças, né? Então, os seus colegas, né, os colegas do dia a dia dessa criança, ela também são atores fundamentais na identificação dessas emoções, no desenvolvimento dessas relações. Então, é ali no dia a dia com meus colegas de turma, com os meus educadores, com os pais também, que essa criança ela vai começando a desenvolver essas emoções, essas relações e a reconhecê-las também. Né? Então, é muito importante que a escola crie esses espaços de convivência, crie espaços para que a criança ela possa falar sobre essas emoções e ela possa também conseguir identificar, não só nela, mas às vezes também no seu colega de turma, essas emoções também. Isso só é possível quando essas relações elas têm espaço para serem criadas. Perfeito. E o entendimento também desses agentes da escola de entender que às vezes é uma criança. Então, e Uhum. fora do espaço escolar, existe assim uma exigência da criança da perfeição. Não pode deixar Uhum. algo cair, uma expectativa daquela criança ser um mini adulto. E Uhum. dentro da escola a gente precisa nortear e refletir de que é uma criança, que o desenvolvimento dela está de acordo com aquelas habilidades. Então ela vai cometer falhas, entre aspas, que são saudáveis porque ela está em processo de aprendizagem, como Exato. nós adultos também estamos. Então, é um espaço que a gente oportuniza a interação de adultos com adultos, crianças com adultos e Uhum. crianças com crianças. E todas essas relações se ensinam. Mas a gente tem voltado o nosso papo hoje muito falando de infância. E agora a gente vai dar um salto para entender agora os adolescentes. Né? Dentro do fundamental, é um espaço que a gente começa ali um pouco na infância, né? E termina ele já na adolescência. Pensando, e quando a gente fala de adolescência, a gente fala desse fechamento do fundamental e também em orientação de carreira. Você acha que esse processo da orientação de carreira é um processo que leva em consideração os aspectos emocionais ou é puramente um pré-vestibular? Perfeito. Essa pergunta também é essencial, assim, para a gente entender que é um momento onde é necessário tomar inúmeras decisões, né? Sim. Esse adolescente, ele já tem ali um pouco mais de maturidade para reconhecer algumas emoções, para reconhecer também como que ele se insere nessas relações. E esse momento de tomada de decisão, de pensar em uma carreira, em uma profissão, geralmente se torna ali um momento um pouco ansiogênico, né, para esses Sim. adolescentes, né? Então, às vezes eles sofrem essa pressão, não só dos pais, mas dos próprios colegas também, né? Então, assim, quando um colega já decidiu uma profissão e ele ainda não, né? Então, isso pode gerar ali momentos de tensão, momentos de ansiedade.
onde é muito importante que esse adolescente ele possa encontrar apoio nos educadores, nos próprios colegas e nos pais também, para poder conversar sobre isso, identificar ali as suas motivações profissionais, identificar também em que ponto ele pode ser apoiado, né, por esses atores, para que essa decisão ela possa ser o menos ansiogênica possível, né? Claro que para todo mundo isso vai acontecer de uma forma diferente, mas é muito importante a gente também reconhecer esse momento da vida desses adolescentes, né? Então, pensar esse momento como um momento decisivo para que ele possa se sentir à vontade para tomar uma decisão condizente com aquilo que ele vem estruturando, né, ao longo aí da sua vida acadêmica, né, e aí de início também de vida profissional. Perfeito. Nós aqui na Legolar somos uma escola jovem que estamos com uma proposta de abrir o ensino médio no ano que vem, uma proposta inovadora, de um ensino médio que pensa, obviamente, na perspectiva dos vestibulares, na preparação desse adolescente para o futuro, né, para a vida adulta, e que também leva em consideração os aspectos socioemocionais que a gente já vem, inclusive, fazendo desde agora no Fundamental, no 8º e 9º ano. Então, nós tivemos o projeto de orientação profissional, em parceria com a UFMA também, foi bem interessante. Então, trabalhar esses aspectos socioemocionais de orientação profissional antes do ensino médio, para que não seja algo, uma quebra. O fundamental é de um jeito, eu chego no médio já é uma tensão muito grande, uma pressão muito grande. Então, quando mais a gente introduz desde o fundamental noções de carreira, rotina escolar, estudos, relacionamento, né, relação com os estudos, a gente deixa o ensino médio mais leve, como deve ser vivenciado por esses adolescentes. Exatamente, assim, a dimensão do trabalho, né, a dimensão da carreira, ela não pode sofrer essa quebra, assim, de, bom, eu sou criança e a gente não pensa sobre isso, e a gente só passa a pensar isso a partir do ensino médio, né? Então, construir essa noção do trabalho, né, do emprego, da carreira, da profissão, desde as idades menores, né, faz com que a criança não se assuste, né, o adolescente não se assuste quando precise ali começar a pensar sobre uma carreira, né? Começar e também identificar quem são seus modelos, né? Quem são aqueles profissionais, né, que exercem ali uma influência também para eles. Então, pensar isso desde cedo faz com que esse momento ele possa ser um pouco mais fácil, né? Nunca é totalmente fácil, mas que ele também não se torne tão ansiogênico a ponto de gerar aí adoecimento também emocional. Perfeito. E quando a gente faz esse passeio pelo ensino fundamental, trazendo o aspecto das emoções, é uma forma também de validar essa escola como um espaço acolhedor. Uma escola que pensa nas minhas emoções é que entende que eu não sou só um aluno, eu sou só um número. Exato. Eu sou um indivíduo naquele meio, que sou reconhecido dentro da minha frustração, da minha alegria, do meu medo, do meu receio, e que a escola acolhe todas essas características também. Eu acho que o tema hoje principal é nos fazer refletir de que as emoções, elas são primordiais, elas são substanciais quando a gente fala de escola. O pedagógico é muito importante e a gente não deveria nem desassociar. O pedagógico também é emocional. Né? Ele não desassocia. O pedagógico é uma coisa, o emocional é outra. O pedagógico também é emocional, porque tudo é pedagógico dentro da escola e a gente precisa entender que todo esse processo pedagógico ele passeia também pelas emoções, ditas positivas, ditas negativas. Exato. E emoções que podem gerar adoecimentos, depressão, ansiedade, enfim. Conseguir agir de forma preventiva nesse processo é papel da escola também. E eu te agradeço, Natália, por esse momento. Eu acho que foi muito enriquecedor. A gente conseguiu pincelar sobre várias coisas, vários projetos de ideia de reflexão sobre saúde mental e educação. Fico muito feliz. Tem algum outro ponto que você queira trazer para a gente? Eu agradeço também o convite, né? Muito obrigada, Alberto, muito obrigada, Legolar. Eu espero que essa nossa conversa ela chegue, né, até vocês e possa contribuir um pouco, né, para esse entendimento dos alunos, né, dos estudantes, de uma forma também a não reconhecer só emoções positivas, mas emoções negativas também fazem parte desse processo, né? E às vezes a gente não está preparado também para lidar com essas emoções negativas, né? Então que a gente saiba equilibrar também e proporcionar, né, cada vez mais um ambiente acolhedor para os nossos alunos. Perfeito. E esse foi o nosso primeiro momento, nosso primeiro projeto do Legolar Debate. Até a próxima e pensando sempre em uma escola acolhedora e que promove e incentiva novas reflexões. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.